Beleza, beleza, meu povo? Hoje, dia 10 de junho de 2020, nós estamos aqui juntinhos na quarentena, tá certo? Dando minha contribuição aqui para vocês, tá? Espero que vocês aproveitem bastante, tá bom? Vamos embora. Gente, hoje a gente vai falar do tema radioatividade. E a primeira coisa que a gente tem que falar quando estuda radioatividade, o que estuda a radioatividade? Qual o propósito? Então vamos lá. A gente precisa entender essa primeira parte. Tudo bem? Olha para aqui, vamos lá. O que estuda a radioatividade? A radioatividade estuda, basicamente, a emissão de radiações a partir de núcleos. Ixi, aqui tá, ó, saiu um azinho aqui a mais, né? Instáveis. Tudo bem? Então, os núcleos instáveis, eles são capazes de emitir radiações. Núcleos instáveis, eles emitem radiações. Então, a gente vai entender que um núcleo, para emitir radiação, a gente tem que partir do princípio de que ele é um núcleo instável. E aí eu trouxe essa figura aqui que mostra o seguinte, ó, você tem dois tipos de núcleo, o núcleo estável e o núcleo com excesso de energia. Esse excesso de energia no núcleo gera uma certa instabilidade no núcleo. Tudo bem? E aí, quando esse núcleo ele é instável, ele é considerado um núcleo radioativo. Agora, tudo que é instável procura a sua estabilidade. E como é que esse núcleo instável busca a estabilidade dele? Ele precisa se desfazer deste excesso de energia. Ele precisa liberar energia. E como é que ele libera energia? Ele libera energia emitindo o que a gente chama de radiações. Essas radiações a gente pode dizer que as radiações são partículas ou ondas eletromagnéticas. Então, um núcleo instável, ele precisa emitir partículas ou ondas eletromagnéticas para diminuir o seu conteúdo de energia e assim se tornar um núcleo estável. O núcleo busca a estabilidade emitindo radiação. Essa radiação, então, pode ser nada mais, nada menos do que uma partícula. O que quer dizer a palavra partícula? A palavra partícula significa parte pequena. A palavra partícula significa parte pequena, parte menor. Então, o núcleo emite radiação. Essa radiação pode ser uma partícula ou uma onda eletromagnética. Tudo bem? Então, essas radiações são partículas ou ondas eletromagnéticas. O objetivo dessa emissão é tornar um núcleo, tudo bem? Núcleo estável deve se tornar um núcleo instável, ou núcleo instável, desculpa, deve se transformar num núcleo estável. O instável se transforma em estável, emitindo energia em forma de partículas ou de ondas eletromagnéticas. Quais são as partículas que nós temos, as mais conhecidas? A alfa e a beta. Beta e alfa são pequenas partes emitidas por um núcleo. Tudo bem? Núcleo esse instável. E a onda eletromagnética que eu estou me referindo é apenas a radiação gama. Dessas três, né? Claro que existem outras coisas, mas essas são as mais importantes para a gente. Tudo bem, minha galera? Tranquilo? Vamos embora? Eu sempre vou voltar aqui no chat para ver se tem alguma dúvida, tá? Quando tiver dúvida, vai falando. Já estamos gravando. Mariana Barreto pediu aqui para gravar. Vamos lá. Aqui mais uma imagem que mostra um núcleo instável. Mais uma imagem que mostra um núcleo instável.
Esse núcleo emite radiação, veja que é instável, emite radiação com um propósito. Qual é o propósito? Se tornar um núcleo estável. Detalhe, esse núcleo, ao emitir radiação, não é mais o mesmo núcleo de anteriormente. Esse núcleo, ao emitir radiação, se transforma em outro núcleo. O núcleo, quando emite radiação, ele deixa de ser de um elemento e passa a ser de outro elemento. Então, isso aqui é um átomo X, esse aqui já não é mais X, é Y. Tudo bem? Se este núcleo aqui ainda for um núcleo instável, a radiação continua. Mas se ele já for um núcleo estável, a radiação para. Tudo bem? Beleza. Olha só, então um núcleo instável se transforma em outro núcleo. Se esse Y for ainda um núcleo instável, isso significa que a radiação vai continuar. Porém, se ele já estabiliza, essa radiação para. Ok? Agora, detalhe importante. Preste atenção no que eu vou te falar. Alguém fez uma pergunta aqui. Vamos ver aqui qual foi a pergunta. Se assim, alguém disse assim, não entendi essa mudança de elemento. Deixa eu te explicar. Quando a gente mexe no núcleo, o núcleo, cara, é a identidade do átomo, Felipe. Então, quando você modifica um núcleo, porque o núcleo, quando emite radiação, ele sofre modificações. Então, na hora que esse núcleo modifica, logicamente, ele deixa de ser aquele núcleo e passa a ser outro. Por quê? Porque mudamos a identidade, mudamos o número de prótons. Veja, por exemplo, eu tenho um átomo aqui de urânio, tá? Urânio tem 92 prótons. Quando esse urânio emite, por exemplo, 2 prótons, que é uma radiação alfa, formada de 2 prótons e 2 nêutrons, tá? Esse núcleo aqui não será mais urânio. Por quê? Se ele emitiu 2 prótons, ele vai ficar com 90 prótons. E ficando com 90 prótons, ele então não é mais de urânio. Ele agora já é de tório. Você percebe, então, que, para Felipe Reis, que perguntou aí, ó, quando um átomo emite uma radiação, ele altera o núcleo, Felipe. E alterar o núcleo é alterar a sua identidade. Então, ele sai de 92 para 90 e, logicamente, ele alterou a identidade dele. Então, ele não é mais o mesmo elemento. Vamos ver se Felipe entendeu. Professor... Peraí, rapidinho. Professor, se Y, no caso, continuar instável, a radiação emitida seria menor que a radiação emitida por X. É menos agressiva, vamos dizer assim. O X só se transforma em Y quando ficasse estável. Não, o X se transforma em Y na busca da estabilidade. Agora, se esse Y ainda for um núcleo instável, aí ele vai continuar emitindo radiação, se transformando em outro núcleo, em outro, até atingir um núcleo estável. Se o Y já for um núcleo estável, aí ele para de emitir radiação. Beleza, tranquilo, vamos embora. O próximo slide que eu trago aqui para vocês é justamente a respeito desse aqui. Ó, eu tenho aqui. Vamos entender o átomo. O átomo tem núcleo e tem eletrosfera. No núcleo nós temos prótons e nêutrons. Então, no núcleo que é o grande emissor de... O núcleo é o grande emissor de radiação, né, nuclear. Tudo bem? Então, não vamos trabalhar com a eletrosfera nesse momento. Vamos trabalhar com o núcleo. Eu botei essa imagem para você entender em qual parte do átomo nós vamos estar. Estamos trabalhando com o núcleo, que é formado por prótons e nêutrons. Existe uma outra região chamada eletrosfera, onde se encontram os elétrons. Observação. O núcleo, observação. O número atômico, que é exatamente o número de prótons do átomo, o número atômico é o número de prótons, tá? O número atômico é o número de prótons.
O número de prótons do átomo, vou escrever aqui, o número de prótons do átomo é a identidade do átomo. A gente não pode esquecer isso. O que identifica o átomo é o número atômico, é o número de prótons. Existem outras coisas que nós temos aqui, ó, o número de nêutrons, número atômico, número de massa. O número de massa é o somatório de prótons com nêutrons. O número de elétrons é sempre igual ao número de prótons. Então, no átomo neutro, né? Se aqui tiver 10 prótons, aqui vai ter 10 elétrons. Se aqui tiver 20 prótons, 20 elétrons, e aí vai. Uma coisa que eu queria falar a respeito desses átomos é o seguinte: todo átomo, todo elemento, melhor dizendo, todo elemento, ele é formado por um conjunto de átomos. Esse conjunto de átomos será chamado de isótopos. Tudo bem? Então, isso aqui é o elemento carbono formado por seus isótopos, que são átomos de carbono. Aqui é o elemento hidrogênio, formado pelos seus átomos de hidrogênio. Então, um elemento é formado por um conjunto de átomos. O que identifica o hidrogênio é um próton no seu núcleo. Um próton no seu núcleo. Esse núcleo tem um próton e tem 0 nêutrons. Esse tem um próton e um nêutron. Esse tem um próton e 2 nêutrons. Esses núcleos não são iguais, mas todos são do mesmo elemento. Por quê? Porque todos têm um próton no núcleo, que é a identidade do átomo. Tudo bem? Como eu represento um átomo? Eu boto um símbolo, aqui embaixo eu coloco o número atômico dele, e aqui em cima eu coloco o número de massa. Ok? Detalhe, isso aqui agora que eu vou falar é importante. Isso aqui que eu vou falar agora. Preste atenção, isso é bom para você. Veja, dentro de um elemento, nós temos vários átomos diferentes, apesar de pertencerem ao mesmo elemento. Esse carbono, veja que aqui em cima é 12, esse é 13, esse é 14. São todos de carbono porque tem a identidade 6, número atômico 6. Porém, são átomos diferentes, eles são isótopos. E agora o que eu vou falar é muito importante, isso aqui. Na natureza, esses isótopos aqui, eles apresentam uma porcentagem fixa. Você está vendo que isso aqui é a porcentagem dele na natureza, chamado de abundância. Abundância é o quanto eu encontro na natureza. Se você encontrar, vamos supor, se a gente encontrasse 1 quilo de carbono, desse 1 quilo, 98,93% era do carbono 12, 1,07% do carbono 13 e 10 elevado a menos 10 é do carbono 14. Isso aqui é uma proporção fixa na natureza. Essa proporção é fixa na natureza. Tudo bem? A gente vai guardar isso. Ok? Beleza? Tranquilo, tranquilo? Meu povo, isso aqui serve para duas coisas para mim. Serve para eu fazer. Isso aqui serve para eu fazer datação biológica, essa proporção, e serve também para eu achar a massa atômica do elemento carbono. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso pegar aqui, ó, e dizer que a massa do elemento, para constituir a massa do elemento, eu vou pegar 98,93% de 12, vou pegar 1,07% de 13 e vou pegar 10 elevado a menos 10 por cento de 14. Vou pegar essas porcentagens e vou somar. E quando eu somar, eu não tenho mais a massa dos átomos individuais. Eu vou ter a massa do elemento, que é um conjunto de átomos. Tudo bem? Olha, alguns isótopos têm nomes específicos. O prótio, o deutério e o trítio, que são os isótopos do hidrogênio. Não sei se vocês lembram do Homem-Aranha, que tem um Homem-Aranha, acho que é o 2 ou 3, que tem aquele Dr. Octopus, né, que fica querendo matar. Na verdade, ele não quer matar o Homem-Aranha, mas ele recebe uma proposta para matar o Homem-Aranha e, em troca, ele receberia trítio. Trítio é esse rapazinho aqui. Esse daqui é matéria-prima para a construção de uma bomba chamada bomba de hidrogênio, juntamente com deutério. Tudo bem? Então, é por isso que ele está em busca do trítio, porque ele quer construir uma arma nuclear.
ok? Veja que essa arma nuclear, no final, é representada por uma bola de fogo, que é o Sol. Por quê? Porque no Sol acontece a fusão desses dois hidrogênios aqui, o deutério e o trítio. Olha a porcentagem do prótio. Ó, quase todo hidrogênio que existe no nosso universo é de 99,99% é do prótio. Quase tudo é prótio. 0,01% é deutério e o trítio tem uma quantidade tão pequena que a gente diz que aparece traços, tá? Ou seja, a sua quantidade é insignificante. Tudo bem? Beleza? Mas por que você está dizendo isso, Dan? Eu estou dizendo isso porque dentro de um elemento você tem isótopos. Não tem isótopos? Tem. Desses isótopos aqui, alguns são radioativos, outros não. E aí eu vou te mostrar uma relação chamada de relação NP. Ó, NP. Nêutrons prótons. Nêutrons prótons. Toda vez que essa relação for igual a 1, a gente diz que quando essa relação for igual a 1, esse átomo é um átomo não radioativo. Quando essa relação for diferente de 1, aí a gente diz que, quando a relação for diferente de 1, a relação do N com P, nêutrons com prótons, quando essa relação é diferente de 1, a gente diz que aquele átomo ele é radioativo. Legal? Beleza? Beleza, vamos fazer aqui. Olha só, galerinha. Valeu, obrigado, valeu. Obrigado, Raquel. Olha só. Então, perguntar aqui o que é esse 1, né? Esse 1, eu vou dizer para você, ó. Quando você pega o número de nêutrons de um átomo e divide pelo número de prótons, isso aqui dá igual a 1, a gente chama de relação NP. Quando essa relação NP é igual a 1, aí a gente diz que esse átomo é não radioativo. Quando essa relação NP dá diferente de 1, a gente diz que esse átomo é radioativo. Quem é o N é o número de nêutrons. Quem é o P é o número de prótons. Veja, quantos prótons eu tenho aqui? Só para a gente situar. Quantos prótons eu tenho aqui? Eu tenho 6. Ô, Dan, quantos nêutrons eu tenho aqui? Eu tenho 6 também. Aí o cara diz assim, peraí. Como foi que você achou 6? Eu simplesmente peguei o 12, subtraí do 6, eu caio no nêutron. Número de massa menos o número de prótons me dá o número de nêutrons. 13 menos 6 dá 7. Então, o nêutron aqui é 7, tá? E o próton é 6. Veja que essa divisão, ela não dá 1. Então, esse carbono 13 é um carbono radioativo. O carbono 14 também não dá 1. Ele é um carbono radioativo. Já o carbono 12, essa relação dá 1. E ele é não radioativo. Tá ok? Detalhe importante. Quem é o isótopo de maior porcentagem, de maior abundância na natureza? Não é o carbono 12? É. Ele é radioativo ou não radioativo? Não. Então a gente diz que o elemento carbono é considerado um elemento não radioativo. Apesar de, no elemento, a gente ter alguns isótopos radioativos. Alguns átomos de carbono são radioativos. Tudo bem? Beleza? Isso é importante a gente saber, tá? Então, dentro de um elemento vai ter átomos radioativos, outros não radioativos. O elemento, então, é considerado radioativo quando o isótopo de maior abundância é radioativo. Ele é considerado não radioativo quando o isótopo de maior abundância, digo, de maior porcentagem na natureza, ele for não radioativo, que é o caso do carbono. Essa relação NP, eu vou até escrever logo aqui, eu fiz questão de botar ele aqui, a relação NP não vale para o hidrogênio. O único elemento que não vale a relação NP é o hidrogênio. Tudo bem? Porque aqui, ó, o próton é um hidrogênio, é um átomo de hidrogênio não radioativo, e o deutério e o trítio são radioativos. A relação NP não vale para o elemento hidrogênio, mas para os outros a relação é válida. Tudo bem? A radioatividade tem a ver a relação com a alotropia? Não. A alotropia fala de substâncias.
A radioatividade fala de núcleos, de átomos, tá? Salve o maior movimento em céu do Brasil. Lucas Trindade. Tudo ótimo. Beleza, vamos embora. Meu povo, onde que eu aplico essa coisa de porcentagem na natureza, de isótopos radioativos, isótopos que emitem radiação? Onde eu posso aplicar isso? Está aqui, numa coisa chamada datação biológica. O que é uma datação? Como o nome já diz, é datar, é dizer, é determinar uma data, é descobrir uma determinada data. E essa data corresponde exatamente o período em que o ser vivo esteve vivo, se é que você me entende. Veja, vamos entender. Olha, eu gosto sempre de mostrar essa imagenzinha aqui. O Sol. O Sol ativa alguns nêutrons, né, através dos raios cósmicos, entram na atmosfera terrestre e colidem com o átomo, criando nêutron energético. Então, algum nêutron é ativado pelo raio cósmico. Esse nêutron, ele, logicamente, por que NP não serve para hidrogênio mesmo? Porque, veja bem, na relação NP, se a gente aplicar o próton, essa relação NP por próton é diferente de 1. E o próton não é um átomo radioativo. Então, não serve, a gente não aplica essa relação no elemento hidrogênio. Se o elemento está na forma radioativa, o átomo, né? Ele não vai liberar radiação para ficar mais estável. O átomo vai. Todo átomo radioativo busca emitir radiação para se tornar mais estável. Beleza? Olha aqui, vem com dar, vem com dar, vem com dar. Olha só, eu estava aqui. Então, esse nêutron colide com o nitrogênio 14, tá? Tá dizendo que tem 14 partículas no núcleo, somando prótons com nêutrons. E aí libera um próton. Quando ele libera um próton, logicamente ele deixa de ser nitrogênio, porque ele perdeu prótons, e aí quando ele perde um próton, ele vira um carbono 14. Cara, ele vira um carbono 14. Ele vira um carbono 14. Olha que loucura, ele vira um carbono 14. Esse carbono 14 será absorvido pelos seres fotossintetizantes, aqueles que fazem fotossíntese, seres fotossintetizantes. Os seres fotossintetizantes, eles fixam carbono do ar. Então, a fixação de carbono do ar é feita pelos seres fotossintetizantes. Aí, eu tenho aqui um ser que não realiza fotossíntese, mas consome o produto dessa fotossíntese. É chamado de consumidor. E a planta é chamada de produtor. Então, esse rapaz consome o produtor e ele acaba pegando os carbonos da planta, carbonos esses que estavam no ar. Ok? Aí, olha só o que vai acontecer. Veja, vou voltando aqui então. Ó, os raios cósmicos aqui, lançados aqui da radiação solar, entram, ativam o nêutron, tá? E aí faz com que alguns átomos percam nêutron. Esses átomos, ao perderem nêutron, esses nêutrons são nêutrons energéticos, porque recebeu energia. Esse nêutron colide com o nitrogênio, com o átomo de nitrogênio que ele encontra no ar. O nitrogênio solta um próton e aí vira carbono 14. Resumindo, nitrogênio vira carbono 14 no ar. Esse carbono 14 é incorporado às plantas pela fotossíntese. O cavalinho aqui, né? Ele é um consumidor, ele vai consumir os produtos dessa fotossíntese, digo, as plantas aqui, e esse carbono acaba indo parar dentro desse ser vivo aqui. O detalhe é que esse ser vivo, ele troca carbono com o ambiente. O carbono que entra não fica exatamente parado dentro dele. Por quê? Porque ele libera carbono para o ar na forma de CO2. Então, ele absorve o carbono da planta e libera carbono para o ar. Ele faz respiração na gente. Só que um belo dia,
esse rapaz vai falecer, ele vai morrer. E se ele morre e não entra em decomposição por um longo período, uma escala de tempo grande, aí a gente diz que esse cavalo vira um fóssil. O que é um fóssil? É um ser vivo ou parte de um ser vivo que se manteve, que se conservou, melhor dizendo, ao longo de uma grande escala de tempo. Então, esse cavalinho aqui, ele virou um fóssil, ok? Aí, escuta só o que vai acontecer. Este fóssil, ele conserva os carbonos aqui, que estavam na planta, que estava dentro dele, ele acaba conservando esse carbono. Só que tem um detalhe, como ele morreu, ele não troca mais carbono, ele não troca mais carbono. Isso quer dizer, então, que todo o carbono 14 que ele absorveu da planta vai ficar guardado dentro dele. Só que esse carbono, como ele é radioativo, ele emite radiação. E quando ele emite radiação, ele deixa de ser carbono. Ele passa a ser um outro elemento. Está aqui dentro do fóssil, o carbono 14 volta a ser nitrogênio, emite uma radiação beta e volta a ser nitrogênio. Que loucura, loucura, loucura. O carbono volta a ser nitrogênio 14, emitindo radiação beta. O que vai acontecer, então, com a quantidade de carbono 14 num fóssil? Essa quantidade de carbono 14 vai diminuindo. A gente chama isso de decaimento. Por que decaimento? Decaimento significa queda. Queda da quantidade de carbono 14 num fóssil. Com o passar do tempo, essa quantidade de carbono 14 vai caindo, 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 caindo. E quando a quantidade de carbono 14 de um fóssil cair exatamente pela metade do que ele tinha quando morreu, a gente diz que vão se passar 5.730 anos. Esse tempo aqui é chamado de tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo necessário para a massa de um isótopo radioativo cair pela metade. Esse tempo é fixo, a gente não precisa decorar, será fornecido para a gente. Tudo bem? O tempo de meia-vida de cada elemento é fixo. Tudo bem? Aí você diz, mas Dan, e por que quando vivo o carbono 14 não decaía? Caía, só que ele acabava fazendo a reposição quando se alimentava. O carbono 14 caía, mas ele fazia a reposição ao se alimentar de seres fotossintetizantes, tá? Por quê? Porque o carbono 14 está sendo renovado na atmosfera. Tudo bem? Beleza? Aí o que a gente faz? A gente mede a quantidade de carbono 14 que a gente encontrou nele. Vamos supor que eu encontrei 5 gramas de carbono 14. Eu faço uma conta e descubro que se, pelo tamanho, pela a quantidade de carbono 12 que tem naquele corpo, eu faço uma continha e descubro que aquele corpo era para apresentar 10 gramas de carbono 14. Se era para apresentar 10 gramas, mas quando eu encontrei o fóssil, eu só encontrei 5 gramas, ou seja, eu encontrei metade do que era para ter, eu só encontrei metade, eu digo então que passaram-se 5.730 anos. Eu digo, esse cavalo morreu há 5.730 anos do dia que eu lhe encontrei. Claro que é uma estimativa. Tudo bem, gente? Beleza? Dúvidas até agora? Se não for muito incômodo, já expliquei. E o petróleo? O petróleo é um combustível fóssil. Você pode fazer a datação biológica do petróleo para ver exatamente a que tempo aquele fóssil que gerou o petróleo esteve vivo na Terra. Tudo bem? Ok? É possível a gente fazer com o petróleo datações biológicas, já que o petróleo é formado de hidrocarbonetos, tá? E ele tem carbono.
Qual era a fórmula para calcular minha vida? A gente vai trabalhar essa fórmula, viu, João? Daqui a pouquinho, lá na frente, tá bom, cara? Beleza? Vamos embora. Agora, questão Enem 2016. Já vamos logo com a questão. Ah, antes de eu vir para essa questão, alguém pode me perguntar assim: Ô Dan, vou fazer uma pergunta. Eu digo, faça. Tudo bem, eu encontrei 5 gramas, né? Esse foi encontrado, tá aqui. Tá aqui, encontrei 5 gramas. Agora, como é que eu sei que era para ter 10 e não 20, 30, 40? A gente faz uma proporção sabendo o quanto ele tem de carbono 12. Que o carbono 12 é o carbono não radioativo. Então, esse carbono, ao longo dos anos, ele não se modificou, ele não decaiu. Lembra que ele é um carbono estável. Isso significa dizer que, por ele ser um carbono estável, o cavalo morre hoje, tudo que ele tem de carbono 12 vai continuar carbono 12 daqui a 30 milhões de anos. Agora, o carbono 14, não, ele morreu hoje, a partir de amanhã, ou exatamente hoje, melhor dizendo, né? O carbono 14 começa a decair, sua massa começa a diminuir. A massa do carbono 12 permanece constante e a massa do carbono 14 ela começa a cair. E daí? Daí que eu sei que existe uma proporção fixa na natureza entre carbono 12 e o 14. Se eu sei quanto ele tem de 12 e sei quanto é a porcentagem do 12, baseado nessa porcentagem, eu posso descobrir o quanto ele tinha, ou melhor, o quanto ele deveria ter de 14, mas não tem porque a massa decaiu, sofreu um decaimento. Tudo bem? Professor, faz o resumão antes das questões, por favor. Estou fazendo, tá? Então, eu fiz o primeiro resumo e agora vem uma questão. Então, eu te expliquei uma parte e estou te fazendo uma questão a respeito daquele assunto que eu já te expliquei. Essa questão foi do Enem 2016. Diz assim: pesquisadores recuperaram o DNA de ossos de mamute, tá? Encontrados na Sibéria. Então, eles pegaram DNA de ossos de mamute, tá? São fósseis, né? Que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos, confirmado pela técnica do carbono 14. Olha, carbono 14 é um carbono radioativo. Então, como foi que o cara chegou nesse dado aqui? Ele mediu o quanto tinha de carbono 14 no osso do mamute, fez uma relação proporcional com carbono 12 e aí pôde descobrir o quanto esse mamute tinha de carbono 14 no dia que ele faleceu. E eu fiz uma relação do que ele tinha quando faleceu e do que tem quando eu encontrei, baseado no ponto de partida, que é a morte dele, e o ponto final, que é o dia que eu encontrei ele, eu posso descobrir quantos anos se passaram através da radiação emitida por esse carbono 14. Aí o cara diz: a técnica de datação é chamada de datação biológica, porque data seres vivos, né? Que não estão mais vivos, mas um dia foi vivo. A técnica de datação apresentada no texto só é possível devido a. Por que que eu posso fazer essa técnica? Porque eu conheço a proporção, na natureza entre o carbono 12 e o carbono 14 na atmosfera ao longo dos anos. Como eu conheço essa proporção, eu mostrei para você nesse instante que o carbono 14 representa 99,98%, mais ou menos assim. O carbono 14 é 10 elevado a menos 10%. Então, é aquela proporção que permite eu descobrir, né, o quanto eu tenho de 12, o quanto eu deveria ter de 14. Letra B diz: a decomposição de todo o carbono 12 presente no organismo após a sua morte. Olha, se ele sofrer uma decomposição, ele não vai virar fóssil. Tudo bem? E carbono 12. O cara diz: mas Dan, tem outra coisa, o carbono 12 ele não se desintegra.
Então, decomposição é uma coisa e desintegração é outra, tá bom? A matéria sofre decomposição e os átomos sofrem desintegração. Então, há uma fixação maior. Então, tá errado isso aqui, AB. Fixação maior, uma maior fixação do carbono 14 nos tecidos e organismos após a morte. Não. Após a morte, não há mais fixação de carbono 14, porque o corpo para de trocar carbono com o meio ambiente. Tá ok? E o que acontece com o carbono 14 após a morte? Ele começa a se desintegrar e há um decaimento. Ou seja, a quantidade de carbono 14 vai diminuindo, porque ele vai deixando de ser carbono e vai virando nitrogênio pela desintegração do átomo. Disse que isso é possível devido à emissão de carbono 12 pelos... Não tem nada a ver com carbono 12, a técnica é baseada no carbono 14. Disse que é possível porque transforma o carbono 12 em 14. Não é. A gente viu que como que a gente chega no carbono 14? É o nitrogênio que origina o carbono 14 e em seguida o carbono 14 vira nitrogênio. Não tem nada a ver com o carbono 12. Tudo bem? Carbono 12 não vira 14. É o nitrogênio 14, que vira carbono 14 e não o carbono 12. Tudo bem, galera? Tranquilo? Beleza? Então, aqui nós vamos ficar com a letra A, é a resposta certa. Olha aí, galera, essa foi do Enem 2016. Vou fazer uma pergunta. Tá tranquilo até agora? Tá fácil? Tá beleza? Responde aí para Dan, sim. Tudo ok, Gustavão Paixão, meu amigo, tranquilo. Beleza? Massa. Então, estão aprendendo, tranquilo? Beleza, valeu. Professor, mas no esquema estava dizendo que o carbono 14 transforma-se em nitrogênio 14. Também. Tem as duas transformações, Ingrid, ó. Não sei se você acompanhou no esquema. O nitrogênio vira carbono e aqui, ó, o carbono, tá vendo aqui a setinha? Vira nitrogênio. O nitrogênio 14 vira carbono 14 e depois o carbono 14 vira nitrogênio 14. Pela emissão da partícula beta. Aqui, o nitrogênio incorpora um nêutron e perde um próton. Aí ele vira carbono 14. Como ele perdeu um próton, o nitrogênio tem 7 prótons. Ó, ele tem 7 prótons. Como ele perdeu um próton, tá? Ele vai ficar com 6 prótons. Quem é que tem 6 prótons? É o nitrogênio. Ok? Já aqui, o que acontece? Um nêutron se transforma num próton. Um nêutron se transforma num próton. Aí ele sai de 6 prótons para 7 prótons. Ele volta a ser nitrogênio. Carbono 14 não entra nesse processo. Carbono 14 existe aqui, ó. Na folha tem carbono 12, tem carbono 14. Então, quando o animal comeu o carbono 12 e o carbono 14, quando ele comeu a folha, melhor dizendo, ele comeu o 12 e o 14. Só que o 12, que está no corpo dele, não acontece nada, porque ele não é radioativo. Já o 14 começa a emitir radiação e deixa de ser carbono e vira nitrogênio. Por isso a quantidade de carbono 14 no corpo, quando o cara morre, vai diminuindo. Entendeu, Ingrid? Beleza, cara. Vamos embora. Deixa eu ver aqui. Giovana Pinheiro diz, se tivesse escrito nitrogênio 14 ao invés de carbono 12, na E estaria certo, então. Deixa eu ver. Aqui na alternativa, né? Se tivesse, é possível devido à transformação do carbono 14, do nitrogênio 14, se fosse assim, nitrogênio 14 em carbono 14, estaria certo também. Ok. Beleza? Tranquilo? Vamos embora. Agora, a gente vai de um pouquinho mais de conteúdo. Vamos lá? Eu já te mostrei o que é radioatividade, já te falei sobre isótopos radioativos, a proporção que eles têm na natureza, a importância dele para uma técnica chamada datação biológica, e agora eu quero falar dos tipos de radiações. Eu disse para você que um átomo emite radiação buscando estabilidade.
Os três principais tipos de radiações são essas aqui. Ó, a beta, que é uma partícula, alfa, que é outra partícula, e gama, que não é uma partícula, é apenas uma onda eletromagnética. Então, o átomo emite beta, alfa e gama. Alfa, beta e gama. Você está vendo aqui, por tamanho, alfa é uma partícula grande, beta é uma partícula bem pequenininha. O que é alfa? Alfa é uma partícula formada de dois prótons e dois nêutrons. Então, aqui tem dois prótons e dois nêutrons. Esse núcleo, ele emitiu um pedaço dele, formado de dois prótons e dois nêutrons, que nós chamamos de partícula alfa. Como ele tem dois prótons, a gente diz que a partícula alfa é nada mais, nada menos do que o núcleo de hélio. Olha, ele é o núcleo de hélio. Já a beta é uma partícula de massa desprezível, porém tem uma carga negativa. Então, a partícula beta, a gente diz que é nada mais, nada menos do que algo muito parecido, se não o elétron. Tá? E gama não é partícula. Gama é apenas um tipo de luz. É uma onda eletromagnética. É uma luz. Tudo bem? Então, esse nêutron bateu nesse núcleo e esse núcleo emitiu essas partículas. Tudo bem? E essa onda gama. Beleza. Professor, faz o resumão, já fiz. Tranquilo, 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 tranquilo. A galera tá aqui. Beleza, beleza. Vamos embora. Prof, depois envia esse slide com as modificações no grupo. Beleza, faço sim. Tá ok. Amanda disse, tá perfeito. Beleza, vamos embora. Meu povinho, minha galera linda, olha aqui, vamos falar um pouquinho da radiação alfa. Ó, botei aqui essa foto, tá? Esse átomo tem 94 prótons e 240 partículas no núcleo. Aqui o 40 é o número de massa, somando prótons com nêutrons. Foi o que aconteceu? Ele emitiu uma partícula alfa que é um núcleo de hélio. Olha, então o hélio levou, essa partícula levou quantos prótons? Levou 2. Então 94, perdeu 2 prótons, ficou 92. Levou quanto de número de massa? 4. Ah, então o que era 236, quando perdeu 4, desculpa, 240, quando perdeu 4, ficou 236. Toda vez que um átomo, um núcleo, emitir uma partícula alfa, esse número aqui de cima cai 4 unidades e esse número de baixo cai 2 unidades. Tá ok? Aqui eu botei essa figura, achei bonitinho, ó. Prótons e nêutrons, prótons e nêutrons. Esse núcleo emitiu junto 2 prótons e 2 nêutrons. Isso aqui é um núcleo de hélio que a gente chama de partícula alfa. Tudo bem? Por que partícula? Porque tem massa e é uma parte pequena desse núcleo. Então, radiação alfa é uma partícula formada por 2 prótons e 2 nêutrons, tem carga positiva. Então, a gente representa a alfa assim, ó. A alfa, ela tem carga positiva. Por que tem carga positiva? Porque ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. Nêutron não tem carga, mas próton tem e é positivo. E ela não carrega elétrons com ela. Ela é só o próton e o nêutron. E próton é positivo, então ela é positiva. A velocidade média dela vai de 20 mil até 70 mil quilômetros por segundo. Lenta, ela é lenta. O poder de penetração é baixo. E segundo a lei de Soddy, ó, a lei de Soddy diz o seguinte, essa é a primeira lei que diz: a emissão de uma partícula alfa faz o núcleo diminuir 2 unidades do número de prótons. Veja que aqui 94 diminuiu 2, foi para 92. E 4 unidades no número de massa. 240 menos 4 foi para 236. Tudo bem? Repete essa parte de perda 2 e 4. Sim, aqui. Ó, toda vez que emitir uma partícula alfa, esse número aqui de baixo, que é o número de prótons, cai 2 unidades, porque a partícula alfa leva 2 prótons. Tudo bem? E o número de cima, que é o número de massa, cai 4 unidades. Por quê? Porque o número de cima é o prótons mais o nêutron. O nêutron. Conta
Conta quantas partículas tem aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui, então, vai perder 4 partículas no total. 240 vira 236. Sempre. Ok, Ingrid? Beleza. A radiação beta. Falar um pouquinho da radiação beta. A radiação beta, primeiro, é uma partícula, ela tem carga negativa e massa desprezível. A velocidade dela vai de 70 mil até 290 mil quilômetros por segundo. Lenta também, né? O poder de penetração é intermediário, não é um pouquinho, ela penetra mais no nosso corpo, ou nos corpos, né? Ela penetra mais do que a alfa, tá? Mas não é de alta penetração, é intermediário. E segundo a lei de Soddy, a emissão de uma partícula beta faz o núcleo aumentar em uma unidade o seu número de prótons. E não altera o número de massa. Aqui. Tudo bem? Hipótese de Fermi diz assim: a emissão de uma partícula beta é o resultado de um fenômeno no núcleo, no qual um nêutron se decompõe, originando 3 novas partículas. Ok? 3 novas partículas. Um próton, um elétron e um neutrino. O próton permanece no núcleo, enquanto o elétron e o neutrino são expulsos do núcleo simultaneamente. Então, olha o que acontece. Fermi disse que quando um átomo emite uma partícula beta, que é o elétron, tá? Quando do núcleo sai um elétron, que coisa louca, né? Do núcleo sai um elétron. Quando isso acontece, é porque um nêutron virou um próton. Olha só, um nêutron vira um próton. Um nêutron vira um próton, emitindo uma partícula de carga negativa e massa desprezível, e uma partícula sem carga, né, sem carga e sem massa, que é o neutrino. Ok? Olha, como é um nêutron? Um nêutron é formado por quarks. Tem 2 quarks aqui, ó, o up e o down. Formado por um quark up e 2 quarks down. Quando ele se transforma num próton, olha o que vai acontecer. Nós vamos ficar com 2 up e um down. Ou seja, um up virou um down virou um up. Tudo bem? E aí, o que acontece? Acontece que dessa transformação, você tem a emissão da partícula beta e um neutrino. Agora, resumindo, quando uma partícula beta sai de um núcleo, o que acontece lá dentro do núcleo? O nêutron virou um próton. Um nêutron virou um próton. Então, eu tinha, vamos supor, 14 partículas. Eu continuo com 14. Por que eu continuo com 14? Por que eu continuo com 14? Porque não houve perda de prótons e nêutrons. Ninguém perdeu prótons, ninguém perdeu nêutrons. Um nêutron deixou de ser nêutron, mas se transformou em próton. Então, a partícula continua lá, não mais na forma de nêutron, agora na forma de próton. Porém, o número de prótons aumentou de 6 para 7. E aí houve uma emissão de uma partícula de massa desprezível, de carga negativa, chamada de partícula beta. Toda vez que tiver uma beta, o número de prótons aumenta, mas o número de massa se mantém inalterado. O número de massa se mantém inalterado, o de cima não muda, e o de baixo, que é o próton, aumenta uma unidade. Tudo bem? Beleza? Olha só. Deixa eu ver. Ok, até agora, tudo tranquilo? Beleza? Vamos embora. Falando aqui da radiação gama, a última radiação que me interessa. Primeiro, não é uma partícula. Não possui carga. É uma onda eletromagnética, diga, é um tipo de luz. Ela tem um alto poder de penetração. Só para você ter ideia, a radiação gama, o nosso corpo é invisível para ela. Ela consegue penetrar no nosso corpo, se passa por a gente e nada a detém, não existe obstáculo no nosso corpo. Ela atravessa, ela ultrapassa o nosso corpo. Ela é uma onda altamente energética e tem uma alta frequência. Ela carrega muita energia
é uma onda de muita frequência. Tá aqui, o cobalto 60, tá? Se transformou em níquel 60. Emitiu uma beta e também emitiu radiação gama. Lembrando que a radiação gama nunca sai sozinha, ou ela sempre vem acompanhada de beta ou alfa. Só para você ter ideia do espectro luminoso, as ondas de rádio, ela tem uma frequência, ó, frequência, as microondas, aqui está o seu microondas, que a gente esquenta o alimento, o infravermelho, a luz visível, a ultravioleta, olha o que está acontecendo com a frequência está aumentando. O raio-x e a radiação gama. A radiação gama, cara, a radiação gama, ela é uma onda de alta frequência. Quanto maior a frequência de uma onda luminosa, de um espectro luminoso, mais energia essa luz carrega e mais prejudicial ela é ao encontrar o nosso corpo. Você já viu dizer que tomar sol é tomar radiação ultravioleta e que causa câncer de pele. E olha a frequência dela. Agora, imagine você tomar um banho de radiação gama. Olha a frequência da radiação gama. Muito maior do que a ultravioleta. Meu amigo, a radiação gama se bate no teu corpo, mata a tua célula, ou se não matar, há uma grande chance de desenvolver câncer. Por isso que o pessoal tem tanto medo da radiação, porque ela causa câncer. Ela é causadora de câncer. Tudo bem? Beleza? Porque ela sempre vem acompanhada pela alfa-beta. Aí a natureza escolheu, Ingrid, tá? A natureza escolheu que um átomo não consegue emitir sozinho, um núcleo não consegue emitir sozinho só a radiação gama. Ele tem que emitir gama junto com alfa e ou beta. Só a gama causa câncer? Não, todas as radiações podem causar câncer. Inclusive, até a radiação ultravioleta. Até a radiação ultravioleta, que não tem nada a ver com a radiação nuclear. Caso ela não cause câncer, você vira o Hulk? Não, cara. O Hulk é uma aberração científica. O Hulk não era para existir. O Hulk normalmente foi aquele cara que não gosta de estudar ciência, aí aprendeu a desenhar e aí foi meter ciência no meio e cometeu erro científico, tá? O câncer dos ossos, espera aí, surge por conta dessa superradioatividade de gama? Não, o câncer não é só, Júlia, causado por radiação, tá? O câncer ele tem N, vamos dizer assim, origens. Agora, a radiação é um dos fatores causadores de câncer. Só a gama causa câncer? Não, todas as radiações, já falei isso, não foi? Beleza, minha galera? Tranquilo? Vamos embora. Olha um pouquinho aqui das três radiações. Se a gente passar essas três radiações por um campo elétrico, olha para aqui, passar por placas eletricamente carregadas, o que acontece com a alfa? Ela se desloca em direção à placa negativa, porque a alfa é positiva. Beta, como beta é um elétron, então beta é negativo, ó, beta se desloca em direção à placa positiva. E gama, como não tem massa nem carga, passa direto. Tudo bem? Poder de penetração. Alfa, ó para aqui, uma folhinha de papel detém a alfa. Aí já a beta já passa pela folha de papel, precisa de uma folha de alumínio, e a gama só é detida aqui por chumbo, né? Uma caixa de chumbo aqui. Tudo bem? Beleza? Olha aqui no nosso corpo, efeitos da radiação nuclear no corpo humano. Radiação alfa causa queimaduras no corpo. Só fica aqui na pele, ó. Já beta e gama penetra no teu corpo e a gama passa direto aqui pelo teu corpo, podendo atingir órgãos mais internos e lá desenvolver nesses órgãos doenças como câncer, ok? Porque são ondas de alta energia, tá? E aí acabam que essas ondas de alta energia acabam trazendo, cara, tanta energia que modifica, causa uma mutação no DNA. Tudo bem? Pode ser usado sim, tá, Cleiton?
Beleza. Vamos falar de uma coisa chamada meia-vida. Meia-vida. Meia-vida corresponde ao tempo necessário para que metade da amostra sofra desintegração. Metade da amostra se desintegre. Olha, existe uma formulazinha de cálculo de meia-vida que é assim, ou na verdade de massa, né? Que a gente usa a meia-vida, que é a massa final do isótopo na amostra é a massa inicial dividido por 2 elevado a n. Então fica assim, a massa final é a massa zero, que é a massa inicial, dividido por 2 elevado a n. Legal? A massa final é a massa inicial por 2 elevado a n. Quem é n? N é o número de meias-vidas que se passaram. Por exemplo, eu tinha uma massa inicial aqui, essas bolinhas pretas são os isótopos radioativos, ok? São isótopos radioativos, bolinhas pretas. Como ele é isótopo radioativo, ele emite radiação e com o tempo, o que acontece com ele? Todo isótopo radioativo, com o tempo, vai diminuindo, chamado decaimento radioativo. Então, veja que tem muitas bolinhas pretas no início, depois de um certo tempo, chamado tempo de meia-vida, essa massa cai pela metade. Depois, passado um outro tempo igualzinho a esse, essa massa cai pela metade de novo. Só que metade da metade é o início sobre 4. Então, se eu pegar isso aqui e dividir por 2, eu vou chegar em m0 sobre 4. Se eu pegar isso aqui e dividir novamente por 2, eu vou chegar em m inicial por 8. Veja que nós criamos aqui, né, uma equaçãozinha que é metade da metade da metade da metade, a gente cria uma exponencialzinha aí, tudo bem? E a gente pode calcular essa massa aqui, tomando como base a massa inicial e o tempo, a quantidade de meias-vidas que se passaram. Ok? Beleza? Ô, Dan, isso eu aplico aonde? No Enem 2017, questão do Enem 2017. Vamos fazer essa? Bora? Enem 2017, vamos juntinhos, vem. Vem com o Dan, vem. Eu tô aqui com você. Vá. A técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis para medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta por minuto grama. Então, um cara vivo, ele emite, um cara vivo emite 15 emissões beta por minuto grama. Após a morte, a quantidade de carbono se reduz pela metade a cada 5.730 anos. Ou seja, se reduz pela metade nesse período, então isso aqui é o tempo de meia-vida. Considere um fragmento ósseo. Olha, aqui é um osso, eu vou desenhar aqui um osso, que tem uma massa de 30 gramas. Cara, esse osso tem uma massa de 30 gramas. E foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição da radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. A idade desse fóssil em anos é... Veja bem, ele disse que quando o cara era vivo, então vamos pegar aqui, o cara vivo, vou desenhar o osso vivo, tá? E ali é o fóssil. Então aqui é vivo. Ele está me dizendo que quando vivo, esse osso aqui tem 30 gramas, tá bom? Quando vivo, ele tem uma emissão de beta por minuto grama. E são de 15 betas. Então nós temos 15 betas, 15 emissões betas, tá? A cada um minuto, a cada 1 grama. A cada 1 minuto, 1 grama. Beleza. Gente, primeiro, o nosso corpo, o nosso osso ali, né? Tem quantos gramas? Tem 30 gramas. Fala para mim, se isso é uma regrinha de 3 direta, esse valor aqui vai deixar de ser 15 e vai passar a ser quanto? Ó, esse valor não vai ser mais 15. É 15 para 1 grama. Para 30, será 30 vezes maior. Quem faz essa conta para mim? 30 vai dar quanto? 30 vezes 15, 30 vezes 15, 30 vezes 15. Quem fez? 30 vezes 15. 3 vezes 5 vai dar 45. Vai dar 450. Então, isso aqui dá 450 gramas. Só que
ele disse que também existe uma relação com o tempo e que esse valor é para 1 minuto. Então, ó, eu vou repetir aqui 1 minuto. Tudo bem? Então, 30 gramas 1 minuto, 450. Só que ele disse que é para você analisar por hora. 1 hora são 60 minutos. Então, se aqui virar 60, aqui tem que ser multiplicado também por 60. Eu lhe pergunto, se 1 minuto, se 30 gramas, 1 minuto libera 450, os mesmos 30 gramas, agora só que em 60 minutos, vai liberar quanto? Vai ser 60 vezes 450. Alguém já fez? 27 mil? 27 mil, 27 mil betas. Olha, gente, o nosso osso, quando vivo, liberava 27 mil betas. Esse osso agora, ele é um fóssil. Ele é um fóssil. A gente encontrou ele e ele não estava vivo. Ele era um fóssil. E ele disse que quando fóssil, ele está emitindo 6.750 betas. Eu lhe pergunto, o que aconteceu com a radiação de quando ele morreu para o dia que eu encontrei ele? Aumentou, diminuiu? Diminuiu, decaiu, decaimento radioativo. Agora, veja, de 27 mil, se ele cair pela metade, se eu dividir por 2, dividindo por 2, vai dar quanto? Quem faz essa conta para mim? Dividindo por 2, dá quanto? Dá 13 mil, né? Dá 13.500, não é isso, galera? Vocês são bons de conta. Me ajuda. 13.500. Dá 13.500 betas. Olha, então quando ele chegou em 13.500 betas, ou seja, quando ele caiu pela metade, passou esse tempo aqui de 5.730 anos. Esse tempo aqui, 5.730 anos, para ele chegar em 13.500 betas. Só que aí eu não encontrei ele com 13 mil, encontrei ele com 6.750. Então, daqui, novamente, dividindo por 2, eu chego em 6.750. Tudo bem? Detalhe, se eu dividir novamente por 2, caiu novamente pela metade, passou-se mais um tempo daquele de 5.730 anos. Então, para sair daqui para aqui, passaram-se 2 tempos de meias-vidas. 5.730 com 5.730. Dá quanto? Exatamente 11.460 anos. Ok? Beleza? Letra C. Galera, deu para entender? Deu para entender mesmo? Tranquilo? Isso. Foram 2 decaimentos, isso, Clarice. O primeiro para chegar em 13.500 e de 13.500 para 6.750, o segundo. Como cada decaimento é 5.730 anos, então passaram-se 2 tempos desses, e aí, somando, dá 11.000 e alguma coisa lá, né? Dá 11.460. Beleza? Tranquilo? Massa, vamos embora. Meu povo, olha só. Essa foi do Enem 2017. Olha aí que legal. Dan, licença, Foi. tem uma pessoa pedindo para você explicar de novo. Beleza, beleza. Explicar de novo, Brenda Passos, vamos lá. Vamos lá. Ó, o cara vivo, o osso, quando fazia parte de um ser vivo, quando ele fazia parte de um ser vivo, ele tinha 30 gramas. E eu precisava saber, Brenda, quantos betas ele emitia quando vivo. Quando vivo. O indivíduo me disse que vivo, a relação é essa, ó, 15 betas para cada minuto, para cada gramas. Eu escrevi aqui, 15 beta para cada minuto, para cada gramas. Se esse corpo tivesse 1 grama, 15 betas, mas ele não tem 15 gramas, 1 grama, ele tem 30. Então, se aqui cresceu 30 vezes, a emissão de beta cresce 30 vezes. O que era 15 vira 450. Isso para cada minuto. Eu nem mexi no minuto ainda. Tudo bem? Então, os 30 gramas em 1 minuto,
emitem 450 betas quando vivo. Quando vivo. Só que ele disse aqui no texto que é para análise que a gente vai fazer, não é por minuto. A análise que a gente vai fazer é por hora. Tudo bem? A análise que a gente vai fazer é por hora. Então, se é por hora, eu vou ter que transformar esse minuto em hora. Ou seja, uma hora tem 60 minutos. Então, se um minuto é 450, 60 minutos vai ser 60 vezes mais. 60 vezes 450 dá 27 mil. Então, eu cheguei à conclusão que este osso, quando fazia parte de um mamute vivo, ele estava emitindo 27 mil betas, 27 mil. Só que a questão me disse que ele era um fóssil, que ele não estava mais vivo. E como fóssil, a gente encontrou ele emitindo 6.750 betas. Então, se ele tivesse vivo, ele deveria estar emitindo 27 mil betas. Mas fóssil, ele só está emitindo 6.750. O que aconteceu com isso aqui? Isso aqui diminuiu. A quantidade de betas diminuiu. Então, ele está emitindo menos. Houve um decaimento. Só que isso caiu, logicamente, quantas vezes pela metade? Olha, ele caiu de 27 mil, caindo pela metade. O que é cair pela metade? É dividir por 2. Então, dividindo a primeira vez por 2, chega em 13.500. Dividindo 13.500 novamente por 2, chega no valor da questão. Como eu dividi 2 vezes por 2, significa que teve 2 decaimentos. Cada decaimento, segundo ele, a cada decaimento passam-se 5.730 anos. Então, no primeiro decaimento, 5.730, no segundo, 5.730. Somando essas duas quantidades de anos, a gente chega em 11.460. Legal? Beleza, meu irmão? Vá lá. É sério mesmo ou é brincadeira isso aí, Jujuba? Tá bom, vamos lá. Não me interessa, né? Eu espero que ela esteja bem, se for verdade, tá bom? Eu espero que seja bem, tá bom? Que ela esteja bem. Vamos embora. Uma outra questão aqui também do Enem. Olha, gente, essa aqui já foi. Essa aqui já foi do Enem 2013. Glicose marcada com nucleidos de carbono 11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro, por meio de tomografia de emissão de pósitrons. A desintegração do carbono 11 gera um pósitron com tempo de meia-vida de 20,41 minutos. Olha o tempo de meia-vida, 20,41 minutos, de acordo com a equação da reação nuclear. Carbono vai virar aqui, ó, um boro e vai liberar um pósitron. A partir da injeção de glicose marcada com esse nucleído, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meias-vidas. Cara, passaram-se 5 meia-vidas. Só que uma meia-vida dessa é de 20,4 minutos. Ok? Aí, raciocina comigo. Uma meia-vida, um tempo de meia-vida, vou botar assim, um tempo de meia-vida, esse T ficou horrível. Um tempo de meia-vida é de, bora ver? Um tempo de meia-vida é de 20,4 minutos. 20,4 minutos. Legal? Passaram-se 5 meias-vidas. Então, passou esse tempo aqui. 5 vezes 4, 20,4. Você vai fazendo a conta aí para mim, tá bom? E vai me dizer quanto vai dar. Aí disse assim, considerando que o medicamento contém 1 grama de carbono, a massa em miligramas. Ah, então a gente nem vai precisar desse tempo, porque ele não pede o tempo, ele pede a massa, tá? Como é que eu vou fazer? Galera, ó, vamos aplicar aquela formulazinha. Massa final é igual a massa inicial dividido por 2
elevado a N. A massa final é o que ele quer. Ele diz, ó, considerando que o medicamento, o cara tomou 1 grama de carbono, a massa em miligramas do nucleído restante, ó, a massa que sobra, após a aquisição da imagem. Para ter imagens, precisa passar 5 meias-vidas. Vamos lá. Então, o MF, que é o que ele quer, a massa final, é a massa inicial, que é 1 grama. Como ele quer em miligrama, eu vou mudar. 1 grama são 1000 miligramas, tá, gente? 1000 miligramas. Já vou deixar em miligramas. 1000 miligramas. Dividido por 2 elevado a N. N é o número de meias-vidas, que são 5. Então, 2 elevado a 5. A massa final vai ser 1000 dividido... Aqui não precisa nem fazer essa conta, que a gente não vai precisar. Ele botou aqui, mas a gente nem vai usar. 1000 dividido por 32, tá? Pode ser, galera? Dá 31,25. Então, dá 31,25. 31,25 miligramas. 31,25 miligramas. Essa é a massa final que a gente vai encontrar após ele fazer o exame. O exame, segundo aqui o texto, na tomografia, vão se passar 5 meias-vidas. Tá ok? Então, eu botei o 5 aqui no lugar do N, que é a quantidade de meias-vidas. Isso aqui dá a letra D, aproximadamente 31,3 miligramas. Beleza? O pósitro é uma partícula negativa, tá? Uma partícula negativa. Dúvidas até agora? Beleza? Tranquilo? Não? Beleza? Gente, a gente vai ficando por aqui hoje, tá bom? Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, tá ok? Tudo certo? Beleza. Valeu, valeu, valeu. Estudem, tá bom? Eu vou botar uma lista no grupo pra gente. Gostaram da aula? Deu para aprender? Beleza. Muito bom, valeu. Só não entendi. Foi mesmo, Bruno. Verbo de intensidade. Beleza. Valeu, Jonatas. Obrigado. Maria Eduarda, a aula maravilhosa. Depois manda os lados no grupo, por favor. Manda sim. Beleza? Beleza. Valeu, Júlia. Foi uma ótima aula, obrigado. Valeu, Isabela. Gente, espero estar contribuindo para vocês, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima, se Jesus... Não esqueça nada da lista. Valeu? Cheiro no coração de todos. Um abração.